Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo ao nosso canal Talmidim Podcast. E eu tenho aqui do meu lado um convidado especial, o jovem pregador Jefferson Ribeiro. Seja bem-vindo, Jefferson. Prazer, Moisés, estar aqui nesse podcast Talmidim, a qual eu, inclusive achei interessante o nome, muito interessante o nome. Para mim é um prazer, aos nossos inscritos que ouvem, que participam, mais uma vez, uma satisfação estar aqui conversando um pouquinho com o Eliezer, a qual já de muita longa data, né, ou uma longa data que a gente se conhece, e para mim é um prazer muito grande. Uma alegria. E a gente poder, nesse momento aqui, poder bater um papo, né? Isso aqui é uma conversa, Isso entendeu? aí. Então, olha, tu tá chegando, para quem tá nos acompanhando, neste momento aqui o estúdio é na região noroeste. Ele tá aqui pregando num congresso de jovens. E eu disse, vamos lá, vamos aproveitar o momento, né? O útil ou agradável, né? Cara, e as pessoas te conhecem você pregando lá no púlpito, né? Aquele guri. Mas assim, ó, o começo, você ainda continua guri, mas você começou muito cedo, né, Jefferson? A gente quer saber um pouco, tem muita gente curiosa, né? Como é que começou esse momento aí que hoje você vive quase integral, né? Quase Hoje integral. Já me falou que tem aí a profissão e tal, mas quando começou isso? Mano, assim, ó, A carreira ministerial, né? a ministerial. Na verdade, a carreira ministerial ela começa a partir dos seus 17 anos de idade. 17 anos. 17 anos de idade. A gente começa a exercer função ministerial. Mas como pregador já, eu digo pregador local, aquele que dá palavra no culto de jovens, mais residente, a partir dos meus 15. 15 anos. 15 anos então que você teve a primeira Experiência com o púlpito. experiência com o púlpito. Mas você treinava lá no quarto, no banheiro? É inevitável. Inevitável. Acho que quem não teve, né? Até quem não ainda ministrou, mas lá no banheiro chega um momento que quem, né? Tá ensaiando lá. O cantor, o pregador, ele, na verdade, o primeiro púlpito dele é o quarto, é o banheiro. É o quarto, o banheiro. Porque ele começa a fazer as suas aplicações, os seus louvores, os seus ensaios nesse ambiente. Tu não pegou as bonecas da tua irmã e fez? Fiz. Então, Fiz. é algo Eu parecido fiz com o que eu fiz. Eu juntei as bonecas da minha irmã e foi lá que... Mas eu já comecei com uma congregação enorme, né? Porque eu tinha duas irmãs, eu tenho duas irmãs, então elas tinham bastante boneca, então minha congregação era de Gideões pra Olha cima. aí, olha. Eu tinha uma irmã só, não tinha tanta boneca, né? Missionário tinha pouca boneca, mas tinha uma boneca feia, outras mais bonitas, né? Mas o início em si, ele começou muito cedo no quesito de desejo pela pregação. E na verdade, alguns, principalmente os de fora, entendem que isso se dá pelo fato de a gente ser filho de pastor. Sim, sim. Ser filho de pastor, você tem que exercer esse chamado à pregação, tem que ser um cantor, né? E na verdade, isso não foi despertado por isso. Na verdade, em contrapartida, logo mais depois a gente vai continuar conversando sobre isso, Sim. é que o despertamento a isso veio por conta de um chamado realmente divino. Ó, E não por aquela forçação de barra do pai, da mãe, que alguns passam por isso, né? Ah, você tem que ser. E no meu caso, eu comecei a me apegar e me apaixonar por isso, porque eu olhava o meu pai pregando, um ensinador. E dizia assim, eu quero pregar que nem esse velhinho prega. seu pai é pastor. É, pastor. Seu pai é pastor. E então você sempre teve uma referência dentro de casa. Sim, graças a Deus. É, muito parecido com a minha. Essa referência, ela é muito importante, né? Na verdade, para o jovem cristão que tem essa condição de ter um pai, é uma base para a vida. É uma base para a vida, para tudo, né? Mas especialmente para quem quer exercer o ministério. Traga um contraponto, Sim. que depende muito da qualidade do que a referência está oferecendo dentro de casa. Isso é verdade. Porque eu conheço filho de pastores que têm aversão ao ministério por aquilo que presenciaram. Acredito que você também conheça pessoas assim. Exatamente. Que geram um trauma, que hoje, inclusive, eu conheço muitos filhos de pastor desviado, fora da casa do Senhor. Ou a um ponto assim que ele prefere viver desigrejado, né? Sim, entendo. Tu deve ter muitos conhecidos, né, que Tem. hoje estão nessa realidade, infelizmente. Você é natural da onde? Sapiranga. Sapiranga? Exato. Quem nasce em Sapiranga é? Sapiranguense. Sapiranguense, que maravilha.
Sapiranga, eu tenho boas lembranças de Sapiranga, a gente estava até comentando aqui. Íamos lá na época, em 2004, 2005, né? E o saudoso pastor Luiz Antônio ministrava e levava aquela turma dos jovens e nós caravana, né? Que tempo bom, né? Tempo bom, né? Exato, que as igrejas se cooperavam. Fazia um congresso e a discussão, né? Exatamente. Havia essa cooperação mútua. Isso aí era importante. É uma lembrança boa. É uma lembrança boa. Que a gente poderia aplicar hoje. Verdade. Hoje é bem raro, né? Muitíssimo. Você tem uma referência ministerial, assim, um pastor, alguém que, bom, além do seu pai, né, claro, que você traz como modelo, assim, não sim, você sim. copia, mas é um modelo. Não, eu na verdade, assim, ó, eu aprendi que o bom aluno copia seu mestre. Exato. Talmidim. Exatamente. Então, um bom aluno copia seu mestre. Não é nem pegar referência, mas é a cópia. Jesus ensina isso, fazer aquilo que eu vos mando fazer. Aprendei de mim, ele está dizendo para copiar ele. Exato. Mas no quesito de inspiração, graças a Deus nós viemos de uma geração, aliás, que teve boas referências, ótimas referências. Tem, pastor Luiz Antônio, saudoso pastor Luiz Antônio, até hoje é indiscutível, né? Você ia nos congressos lá, né? Ainda criança, adolescente. E eu conheci o ginásio lá de Ivoti, na época que, quando acontecia, né? Era Gideões e o Congresso de Missões de Ivoti. É da minha época. Exato. Congressos que o pessoal era meia-noite de domingo e ninguém ia para casa. E não ia embora. A glória de Deus, pessoas sendo batizadas dentro do ônibus. Excursão de Sapiranga, Taquara, Parobé, Novo Hamburgo. Vinham de tudo que era lá. Era extraordinário. Mas voltando à pergunta, eu tenho duas referências e eu vejo fases também. Por exemplo, quando eu comecei, na minha época, quem estava, eu vou usar um termo aqui para você entender bem, estourado na mídia, Marco Feliciano. Vamos ver quem mais lá na época dele. Pastor Napoleão Falcão. Que eram os destaques, né? E, logicamente, o pastor Luiz Antônio, que também estava. Mas eu digo que, dentro da fase de início, todo mundo queria ser Feliciano. Sim. Lembra? Muita fita cassete. Nós assistíamos, passávamos a madrugada inteira, né? Assistindo. A gente alugava. Tinha uma livraria ali, não sei se ainda existe, a Shalom, em Novo Hamburgo. Aí eu acho que ainda existe. Alugávamos ali. Em Sapiranga era Ponto com Jesus. Ponto com Jesus. E, certamente quem vai ouvir isso aqui vai se lembrar muito, né, do que a gente está. Que às vezes a gente tem que mencionar isso porque para trazer um pouco para essa geração, né? Nós assistimos fita cassete e não tinha nada do YouTube, não tinha. Não, era fita cassete, a gente valorizava e assistia várias vezes, né? Ou o DVD. Entrou o DVD depois. Eu peguei a fase do DVD já. Eu peguei ainda VHS. Só não é velha, né? E esse aí que tu tá falando é importante, porque assim, a gente realmente pegava... E olha, me veio uma coisa na memória que era o seguinte. Sim. A gente ia na locadora e alugava não só Marco Feliciano e DVD dos Gideões, mas na época Benerrim. Benerrim, Jimmy Swagger. Eu e o meu irmão íamos lá e alugávamos pacotes, porque eles faziam pacotes pro final de semana. E daí era 7, 8, 10 DVDs para nós assistir. Eu peguei uma época que eu não tinha videocassete. Além das fitas, eu tinha que alocar o videocassete. Olha só, né? Uma coisa assim. Quem queria realmente tinha que pagar o preço. Não, quem queria... Hoje, por exemplo, as fontes é muito fácil, né? Telefone. Você quer procurar, por exemplo... um comentário bíblico assim diferente daqueles que você já estava. Hoje você procura, tem sites que disponibilizam, né? Sim. Então, naquela época era muito difícil. Então, a preparação do jovem pregador ali era muito difícil naquela época. Hoje é muito mais fácil. Aí nós avançamos na questão do Feliciano, até que meu pai pegou e disse assim para mim: meu filho, Feliciano já tem um. Luiz Antônio já tem um. Deus que é o Jefferson. Isso ele passou para mim. Então, depois, a partir de então vem um pouquinho mais maduro, né? Você vai amadurecendo, essa qualidade do obreiro. Nós passamos de copiar Feliciano, né? Ctrl A, Ctrl C, e passamos a ter identidade própria. E qual foi as minhas referências para ter identidade própria? Meu pai, pastor Catarino, pastor Gesiel Gomes, que é um mestre até hoje, está vivo. Super inteligente. Exato, mestre. E um pouquinho mais depois, pastor Josué Brandão e pastor Hernandes Dias Lopes. Então
hoje a minha referência ministerial começa primeiro pelo meu pai. Depois, então, nós temos essas outras 3 pessoas que me influenciam diretamente no quesito como ser um pastor. Muito bem. É uma excelente referência. Nando Dias Lopes, eu também entrego o modelo, né? Ele é um pastor presbiteriano. E tem um lindo testemunho, né? Da onde começou, e tem um exemplo assim, é lindo, né? O testemunho dele. Muito. Você batizou? Quando que foi seu batismo? O momento que você teve ali uma nova criatura? Que momento que foi isso? Eu me batizei com 12 para 13 anos de idade. 12 para 13? 12 para 13 anos de idade. E confesso que eu me batizei sem ter noção plena do que era o comprometimento de um batismo. Eu me batizei desta forma. Graças a Deus que logo depois, apesar de ser filho de pastor, houve a conscientização. Mas na minha época era mais aquela questão tipo assim, eu quero participar da ceia. Eu quero participar da ceia. No meu caso eu quero tocar bateria. Porque também. Só podia tocar bateria quem era batizado. E pregar também. Então eu queria muito, então já está aqui o meu caminho. Então eram as 2 motivações, participar da ceia e não deixar o irmão passar e eu poder pregar, e também a questão de poder exercer o ministério da pregação. Apesar de não pregar ainda, mas saber que aquele era o caminho. Que era um processo, né? Então com 12 para 13 anos eu me batizei. Aí eu fiquei aquele 1 ano de molho. De molho, não no sentido pejorativo, mas tipo assim, me batizei, mas não entendi o propósito do batismo. Sim. E agora, o que eu faço? Por que me batizei? Por que agora eu faço parte do corpo de Cristo? Por que eu sou nova criatura? Entende? Até que daí chegou meu pai e disse assim, meu filho, você passou a primeira etapa. Agora, depois de te conscientizar, eu vou te explicar uma coisa. Agora busca o batismo com o Espírito Santo. Aí com 14 anos, pai, aí foi o estralo. Foi a pipoca. Exatamente. Que bacana. Aí foi outra relevância aí. E esse batismo, então foi a partir daí então que começou a ministrar. Exatamente. Aí houve o despertamento do dom, né? Despertar de Deus e o chamado real, o entendimento mais pleno, e também a questão da vocação e disciplina em exercer. Que até então, antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu vou dizer bem em português bem claro, eu era paia. Paia, esse é o termo que eu vou usar. Essa é nova, pai. Normal. Ou então ameno. Sim. Nem o quente, nem o frio. Eu estava ali. Frequentava os cultos, participava. Mas sempre um espectador e não um participante. Então, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, houve o estralo, eu entendi o propósito, e daí houve então o desempenho e a disciplina em dizer, eu não vim para cá apenas para ser membro de um banco de igreja. Eu quero fazer alguma coisa. E daí o Espírito Santo instigando e houve o despertamento. Aí fluiu. Maravilha. Exatamente. Você hoje, você tem irmãos? Tenho. São quantos irmãos? Sou mais novo de 6. Você é o mais novo de 6? Eu sou mais novo de 6. Olha quem não sabia disso aí. Eu sou mais novo de 6. Então você é o filhinho do papai, então, né? Não. O caçula? Eu sou o caçula, mas não o filhinho do papai. O caçula, mas o caçula não ficou esquecido, né? O caçula tá aí. Não, mas na verdade assim, eu perdi o meu posto de caçula quando meu sobrinho nasceu. Meu primeiro sobrinho. Aí entenda, para quem não tem sobrinho, quando nasce o primeiro neto, quem é filho mais novo perde seu posto. Isso é verdade. Ó. Então, com 10 anos eu já perdi meu posto e já não era mais o filhinho do papai. Que maravilha. Você pregou em outros países, Jefferson? Sim. Especificamente aqui na nossa América Latina, né? América Latina? Qual é os países aí? Uruguai, Venezuela, Argentina e Colômbia. Mas na Colômbia eu tive não pregando. Eu fui para conhecer um trabalho missionário e fui para conhecer. Cheguei e o pastor me localizou. E daí o Jefferson prega para nós. Eu digo, irmão, eu não sei falar hispano, nada. Não, eu traduzo.
E aí acabei pregando, mas não fui propositalmente a convite para pregar. Eu fui conhecer um trabalho missionário pela AMI. A AMI. Pela AMI. Hoje, Jefferson, tá dizendo que foi na língua hispana, né? Uhum. E deve saber que há a importância do domínio da língua para entrar nesses países, né? Uhum. Hoje nós estamos vendo uma geração que ela quer fazer missões, mas ela não se prepara. Fato. Como é que é a tua opinião em relação a isso? A minha opinião é que sem uma preparação não há como fazê-lo. Eu digo por mim, e talvez é uma coisa que eu me cobre hoje, né? E eu conversei inclusive com algumas pessoas. E é excelente, né? Quando você se cobra. Sim, e eu conversando com algumas pessoas, porque assim, ó, antes da pandemia eu estaria indo pregar nos Estados Unidos. Numa igreja das Assembleias de Deus, porém de uma outra convenção. Sim. Estaria pregando lá. Diferentemente do nosso ambiente brasileiro, né? São igrejas em comunidade brasileira. Estados Unidos tem muito disso, né? Sim. Inclusive nós temos pastores brasileiros que hoje pastoreiam lá sem nenhuma dificuldade. Mas quando eu recebi o convite, inclusive, através de uma prima que mora lá. Qual é o estado lá? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer o estado, porque assim, ó, a princípio era para ser Manhattan. E daí, quando chegou mais próximo da data, foi transferido o local para outra congregação. E não mais aonde a minha prima morava. E daí, por conta disso, eu não sei dizer aonde realmente eu iria pregar. Mas o convite inicial seria para Manhattan, especificamente. Manhattan. É uma comunidade brasileira. Devido à pandemia que foi... Aí, não só isso. Aí o que aconteceu? Inclusive, isso foi em 2019, na época eu já estava me organizando e fazendo um cursinho, aquele básico do inglês. Do inglês, para tipo assim, pelo menos eu vou pedir comida e vou saber onde é que eu posso falar com alguma ajuda. Eu acho que isso é uma coisa assim que... vamos aprender o inglês. Teu sonho, por exemplo, se tem uma coisa que eu gostaria é de fazer as coisas com excelência. Uhum. Por exemplo, eu vou nos Estados Unidos, eu gostaria de falar fluentemente. Segundo espanhol, no espanhol, eu me criei no Uruguai, então o espanhol não tem problema com relação a isso. Mas nos Estados Unidos eu queria chegar falando inglês, se for o caso, né? Meu irmão foi para Portugal, então ele não tem problema de português, né? Já tem uma questão agora que ele pode ir para outro país. Uhum. Mas é uma necessidade. Uma necessidade. Depois disso, aí eu fiz, aí acabou que a pandemia veio, deu uma impedida legal, né? 2019 para 2020. Que daí, no caso, o convite foi feito em 2019. E eu estava me preparando em 2019 para 2020, pregador internacional. Claro. Aí, pregador internacional, você já né? Só uma questão mas o pessoal considera só depois de ir para as States. Isso necessariamente. Já. Aí, rapaz, acabou que veio a pandemia e acabou não tendo a condição de irmos, né? Mas depois de então também veio a questão do relaxamento pessoal, que eu disse, já que eu não vou, não preciso mais me esmerar tanto. O que foi um desdeixo. Em contrapartida, eu já tenho amigos que estão lá e moram lá. Uma dupla chamada Uziel e Miriam, cantores de Sapiranga, hoje moram nos Estados Unidos, falam fluentemente, às vezes a gente conversa e tal. Mas a necessidade de falar em outra língua, hoje, para quem deseja fazer missões, ou até mesmo conhecer outro país, é necessário. Em alguns lugares você não entra sem falar fluentemente o idioma e sem ter, por exemplo, uma profissão como a sua carta de entrada. Hoje além de ministrar a palavra, né? O que você está fazendo? Você parece que está estudando, né? Sim, eu faço faculdade de enfermagem e administração. Enfermagem? Enfermagem. Não, tu olha pro Jefferson e não diz que ele está fazendo enfermagem. Não, nem a pau. A administração até que sim, né? Por que enfermagem? Eu vou te responder a mesma coisa que eu respondi pra minha professora. Ela perguntou, Jefferson, por que enfermagem? E eu disse, por revolta. Aí? Não por amor, mas por revolta. Porque assim, a gente que veio de origem humilde, sim, a gente dependeu muito do SUS. Muita gente, a realidade, depende muito do SUS. Então, quando eu ia, por exemplo, com a minha mãe... Sistema Único de Saúde. Exato, chegava lá e apresentava a minha mãe, eu via o desinteresse, tanto a parte médica quanto os enfermeiros em atender a população. Só que interessante que daí tu ia no perfil das criaturas, enfermeiros, e via lá a enfermagem por amor. E com a cara que era um réu atendendo os irmãos. Então eu peguei e disse assim, eu falei pra minha mãe, eu disse assim, eu vou fazer enfermagem para ser melhor. Que bacana.
para poder dar um atendimento digno. Para mim atender, por exemplo, uma senhora que chega lá do jeito que eu gostaria que atendesse a minha mãe. Para poder oferecer esse tipo de serviço. Então a minha motivação para fazer enfermagem é literalmente revolta. Para poder exercer uma profissão da melhor forma possível e oferecer o melhor que eu posso dar. Hoje essa profissão ela vai te dar oportunidades em outros países. Né? Sim, eu consigo entrar como um enfermeiro ou como ajuda humanitária, por exemplo, em países que o evangelho é proibido. Por causa da enfermagem, por causa da profissão. Então, muitas das vezes essa questão de missional, de missões, ela é fundamental a partir disso, né? A partir da profissão. Né? Deste ponto de acesso. Quero fazer missões na Rússia, Coreia do Norte, que é difícil. Né? Eu não entro como pastor, mas como enfermeiro eu entro. Como enfermeiro, é o país mais difícil, mais fechado do mundo. Mas como enfermeiro, tu consegue. Então, é bem assim. Hoje, o perfil do missionário é esse. Você vivendo integralmente uma profissão fora daquele que, né? O tradicional eclesiástico. Eclesiástico, né? Então, inclusive, eu tenho conhecidos, né, que estão na Bolívia com uma profissão, estão no Equador com outro. Eles, né, um é técnico de futebol, o outro é... Então, são portas que acabam... Hoje tu tem falando em mensagem, o que tu gosta mais? Positivo, temático? Galera, eu sou um pregador expositivo. Tu é expositivo. Percebeu? Percebi ontem. Eu sou um pregador expositivo sem perder a minha essência. Sim. Porque assim, eu me criei, como a gente tem raízes pentecostais. Então a gente veio lá de quem? Marco Feliciano, Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Pastor Luiz Antônio, né? E entre outras influências. Sim. Mas ao mesmo tempo eu tenho um ensinador dentro de casa. Que é aquele pastor que senta e diz assim, meus irmãos, os irmãos não fechem a Bíblia e fiquem acompanhando, que eu vou estar aqui, que eu vou explicar texto por texto. Acompanhem. E que não faz você pular, mas faz você entender. Então eu trago o traço dos dois. E agora hoje, por exemplo, eu não tenho nenhum problema em qualquer ambiente que eu for pregar. Isso não me significa que eu sou um pregador completo. É só para deixar isso bem claro. Não é falsa modéstia, tá? Mas em qualquer ambiente que eu vou, inclusive prego em presbiterianos, prego em batistas tradicionais. Não tem nenhum problema. Hoje você tem uma agenda de vários ministérios, ou seja, as oportunidades para o teu perfil, né? Presbiteriana, como você comentou aqui, Assembleia de Deus, né? Já do teu berço, início, batista. Qual é a igreja assim que hoje você ainda não ministrou? Você não tive oportunidade ainda, mas eu acredito que talvez por curiosidade, tá? Por curiosidade. Eu acho que eu não estive na Lagoinha, mas acharia interessante. Hoje a Lagoinha está abrindo em várias cidades, né? Já tem, acho que Novo Hamburgo tem. Novo Hamburgo tem. Sapiranga tem a Lagoinha. Sapiranga tem lá. Sapiranga tem a Lagoinha. Então talvez esta seria uma igreja que pelo nome eu acharia interessante conhecer. Sim. Há uns anos atrás, todo pregador queria Gideões. Gideões. Tu já deve ter sonhado com Gideões, né? Olha, vou ser bem sério, enquanto o pastor Luiz Antônio estava vivo, eu queria. Isso eu estou sendo, assim. Isso é uma opinião particular, sincera. Tá? Enquanto o pastor estava vivo, o pastor Luiz Antônio estava vivo, inclusive foi a última vez que eu acompanhei um Gideões na totalidade dele. Sim. Que eu fui lá e ouvi todos os pregadores. Aí parece que o pastor Luiz Antônio mudou, né? Mudou o ambiente e tal. E daí eu já não... Sim. Você academicamente, certamente nos dias de hoje, você deve ter tido alguns embates, né? Bastante. Me diz uma experiência que você teve, né? Como um acadêmico, sendo um cristão nos dias de hoje. O último que aconteceu agora foi a questão da menina que engravidou e abortou a criança. O caso em Santa Catarina, O caso em Santa Catarina, exatamente. Foi o último embate onde eu tive que defender a minha fé, mediante alguns colegas de enfermagem. Houve oportunidade do tema? Sim. Na verdade, foi aberta a discussão a respeito de saúde pública fora da sala de aula. Conversa vai na hora do intervalo e foi levada para dentro da sala de aula. Então, dentro da sala de aula foi aberto o seguinte questionamento. Sim. Por que a igreja defendia
a questão de não abortar uma criança, sendo que era uma criança que estava gerando. Que o pai era uma criança. Que o pai era uma criança. E daí, inclusive, eu vi muitos crentes postando assim nas redes sociais. Isso aqui não é para gerar polêmica, é só um pensamento. A criança não queria criança. E aí, dentro disso, pô, sabendo que eu sou cristão, eu disse, e aí, Jorge, por que a igreja defende isso? Eu disse, a igreja não defende o estupro, a igreja não defende a malícia que aconteceu. Mas a igreja defende a vida da consequência que houve. A igreja, com princípio, entende, a palavra nos dá a ilusão que aquilo que está sendo formado na barriga é uma vida independente e que precisa ser respeitada. Ah, mas e a menina, como é que vai ficar aí o trauma? Eu disse, dentro de um dado científico, vamos lá, dentro de um dado científico, o que é mais traumático para uma criança? Ver o seu filho ou a sua filha que está sendo gerada ali depois de 7 meses sendo tirado os pedaços de dentro, ou esperar aos 9 meses, ganhar a criança bonitinha e ser dado para alguém cuidar? Qual que é o trauma maior? Que depois vai ficar na mente daquela menina sabendo que gerou uma criança por 7 meses e viu os seus pedaços sair de dentro dela. Pedaço em cima da toalha e o médico montando para ver se não deixou algum resto dentro do útero dela. São 2 pontos que psicologicamente seriam tratados, né? Seriam tratados. Tanto ela abortar ou a outra parte, né? Inclusive saiu um caso muito semelhante de uma atriz, né? Inclusive, atriz, mas ela fez ao contrário, né? Ela através de um estupro ali, mas ela esperou o parto e deu a criança. Exato, porque aí entrou um embate. Ah, mas e a igreja que faz isso? A igreja tem um papel fundamental nisso. Lógico que eu não vou falar em nome das igrejas evangélicas, tá? Mas no seu papel principal seria dar suporte para esta mãe. Suporte com acompanhamento, com orientação, com suporte espiritual. E por que dar suporte? Porque a maioria das feministas só dizem aborta. Só tira. Mas não. Exato, mas não dão suporte. Né? Não dão suporte, simplesmente entregam a Deus dará. Então a igreja garante de uma forma muito veemente a defesa de uma criança, porque ela consegue dar suporte depois. Tanto espiritual, nós vamos citar vários. Marco Feliciano veio de um estupro. Marco Feliciano. Ele foi um dos líderes. Bom, ele foi ali o representante dos direitos humanos. Exatamente. Em 2014 foi muito debatido, porque ele defendia uma coisa que, né, ele quase foi vítima, né? Quase foi vítima. Outra referência que a gente tem que veio de um aborto, que veio de um não aborto, Fernandinho. Ele conta, ele diz, eu vim de uma gravidez indesejada. Cantor Fernandinho. Então são coisas que às vezes, se você for parar para pensar, dentro do quesito acadêmico, se você não tem um posicionamento, você é engolido pela massa e pela opinião pública, e não mais por princípios. Só que precisa-se ter um posicionamento e esclarecimento para que as pessoas entendam e vejam você como cristão e digam assim, poxa, ele tem base porque ele está falando. Existe uma tese onde as pessoas acabam dando muita atenção a elas sobre a questão de se ausentar. É um eutico que fica ali neutro, né? Mas o eutico caiu para a parte mais ruim. Ele não ficou dentro, né, do espaço lá, né? Nesse ponto, está faltando um incentivo ali da base, né? Começando de casa, né, até a igreja, onde os jovens passam mais tempo. Está faltando esse incentivo para que cada vez mais se prepare, porque quando você entra dentro de uma faculdade, você está exposto. Claro. Você ali vai ser, né, cobrado em algum momento. Né, com relação a isso. Eu vejo da seguinte forma, tá? De uma forma bem simples. Primeiro, a questão do jovem ter sim esse incentivo começando pela base. Em você, eu sou filho de crente, eu preciso saber a minha identidade cristã, eu preciso defender a minha fé, porque se hoje, fazendo um parâmetro entre a cristandade e as demais religiões, o muçulmano ele defende a fé dele a unhas e dentes. E ele não se dobra independente da circunstância. Tenta convencer um muçulmano que a fé dele está errada. Vai acontecer agora a Copa do Mundo no Catar, não vai? Vai. Você viu o que foi declarado nas mídias sociais pelo sultão do Catar? Nós não vamos mudar a nossa religião por 14 dias. Olha. Aqui, isso é posicionamento. Posicionamento, defesa. Mas normalmente você não está vendo a mídia falar muito a respeito. Claro, porque não são cristãos. Sim.
Então tem essa militância também. Mas perceba a relevância de posicionamentos que nós fomos ensinados de forma errônea a não se posicionar e entregar para Deus coisas que é fundamental para nós posicionar-se. Você vê Daniel na Babilônia, você vê lá os 4 amigos, Ananias, Misael e Azarias, né? E Daniel, você vê eles lá, não, peraí, mas tá todo mundo fazendo, não, mas nós temos posicionamento, nós não vamos se curvar diante disso aí, não. Essa é a geração da influente, verdadeira geração. Claro, hoje já não. Hoje os camaradas, em nome de um bom senso e aceitação e amor com todos, é o famoso baixar a orelha e aceitar. E é por isso que igrejas estão sendo perseguidas, igrejas estão sendo fechadas, o povo evangélico está sendo coagido, a igreja está sendo coagida. O manual nosso, né, a Bíblia, né, praticamente dado aí, né, no momento que se posiciona, você em uma live hoje, né, praticamente as pessoas mencionam, elas estão sendo censuradas, né? Então já é uma realidade. Claro. Já é uma realidade. Como que é viver sendo um pregador nos dias de hoje? Quais são essas questões que te incomodam, Jefferson, que te deixa assim, cara, tô preocupado? O politicamente correto. Politicamente correto. O politicamente correto me deixa um tanto quanto preocupado. Eu vou citar um exemplo sem citar nomes. Mas hoje em dia a gente costuma dar treinamento para jovens e EBJs, enfim, falando sobre alguns assuntos polêmicos especificamente. E dependendo da circunstância, eu tenho que filtrar e refiltrar e repensar 10 vezes o termo que eu vou usar, porque pode ter alguém que, aspas, se sinta ofendido. Inclusive, não só no quesito, aspas, mundano. Tá? Até mesmo a membresia. Então, o politicamente correto está formando uma geração fraca. Hoje nós estamos vivendo estamos próximo aí das eleições presidenciais, que é o mais importante, né, do nosso cenário país, político, né? No cenário político. Hoje as pessoas estão colocando um lado e um outro, mas esse lado e um outro tem um posicionamento muito forte, né? No sentido assim de ideologias, princípios. Você já teve um embate relacionado a isso e você acabou colocando e as pessoas acabaram te julgando por esse lado? Sim. E na verdade, como eu disse, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, de uma juventude de um tempo mais frágil, posicionamento se tornou ofensa. Não basta apenas a gente ter que ser omisso, a gente precisa, segundo esse pensamento, a gente além de ser omisso, a gente precisa não ter discordância. Não pode haver discordância. O que vale é só o contraditório. E se você se posicionar e dizer, não, mas eu não acredito assim, você está sendo ofensivo. Você está me machucando, mas por quê? Porque você não aceita o que eu estou falando. Então esse é o maior embate. O embate é você se posicionar, você já ofendeu. Esse posicionamento ele gera, bom, eu já não concordo contigo, eu vou fechar as portas. Te tem como inimigo. Jefferson, já com esse tema, né, que a gente está vivendo, dizem populismo, né? Populismo. Mas já fecharam a porta para você diante dessa realidade? Já. Cara, olha que realidade, né? Por exemplo, o pastor Luiz Antônio partiu em 2006. 2006 era 2008? 2007, perdão. 7/7 de 2007. Que deu o voo lá. Sim. Então foi 2007. Era um governo que nós sabemos que está aí querendo, né? Mas foi uma época diferente. Recém está começando. Não havia todo esse histórico que a gente sabe aí, né? Mas eu já via na segunda-feira, nas reuniões de segunda-feira, por exemplo, o pastor Luiz Antônio se posicionando em alguns aspectos da realidade do Brasil. Política, né? No cenário brasileiro, cenário americano, o europeu, porque toda segunda-feira tinha o seminário de escatologia, então ele apresentava muito isso. É uma coisa diferente que acontecia. Havia muita gente
de fora ali. Pastor Luiz Antônio seria cancelado nos dias de hoje? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Não tenho dúvida. Nenhuma que ele seria cancelado. Nenhuma dúvida. Mesmo ele sendo, né, ele é negro, né, era negro, então ele, até então, ele estava quebrando paradigmas. Uma referência, né, que até então as ideologias tentam trabalhar. Mas hoje em dia esse contexto do... Tu sabe que ele foi parado na porta do banco lá em Ivoti? Não sei disso. Exato, pensaram, se assustaram. Olha, tô falando em 2000, quando o pastor Luiz Antônio, ou na virada, 99, coisa que ele testemunhava, né? Foi parado na porta do banco. Não me lembro que banco que foi, nem quero falar aqui, mas ele foi parado por pessoas que tiveram um preconceito racial no momento exato que ele... No ambiente onde ele estava. No ambiente ele estava. Ok, agora veja bem. Qual que é o contraponto disso nos dias de hoje? Hoje em dia você é cancelado mesmo sendo negro, mesmo sendo branco, mesmo sendo pardo, mesmo sendo amarelo, se você disser o contraditório daquilo que está todo mundo dizendo. Prova disso, nós temos muitos políticos que são negros. Inclusive, esses tempos atrás eu estava vendo um rapper americano. O Jefferson ouvindo rapper americano. Não. Eu estava passando um feed no Instagram e vi um vídeo de um rapper americano sendo entrevistado por um repórter branco de uma grande rede de comunicação dos Estados Unidos. E daí o entrevistador falou assim para ele: como é viver o racismo nos dias de hoje? O rapper americano olhou para ele e disse: racismo? Mas eu nunca sofri racismo. Aí como não, você é negro? Ele disse assim: não, nunca sofri racismo. Eu vou dizer por quê. Porque o que eles dizem hoje que é racismo, eu vou dizer que não é isso que realmente acontece. Aí ele falou, disse assim: quando a minha casa estava pegando fogo porque o meu pai tinha botado fogo na minha casa e queria matar minha mãe, quem foi lá e prendeu o meu pai e apagou o fogo na minha casa foi um bombeiro e um policial branco. Ele disse. Então eu não sei o que é racismo. Não esse racismo que pregam por aí. Porque o homem branco nunca fez mal para mim. Então eu não posso pegar essa militância. Foi tão extraordinário aquilo que no vídeo o repórter encerrou a entrevista rapidamente. Hoje quase tudo é militância. Militância. Daquele lado, né? Que quando há contraditório. Do contraditório é militância, né? Dentro dessa realidade que a gente viu hoje, por exemplo, um perfil político, né? No sentido de que há uma ausência tão grande de pessoas preparadas dentro do meio cristão. Evangélico, né? Que incentivo tu dá para jovens que estão vendo agora, diz assim, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Qualificar-se. Qualificação. No sentido de informação. Eu falei hoje pela manhã para alguns jovens e eu disse, hoje nós estamos vivendo algo tão absurdo que o óbvio se tornou questionável. O óbvio se tornou questionável. Porque não basta... Natural, né? Natural se tornou... Né? Tem uma frase que diz assim, a grama é verde. Eu preciso provar que a grama é verde, não basta as pessoas verem, preciso provar isso para elas. Então, dentro disso, a melhor forma que o jovem tem para rebater essa militância é com preparação de informação e conhecimento. Não é informação de Instagram. Não é informação de N veículos de comunicação. Mas informação é dados. Informação é comprovação. Fatos. Se for preciso, eu estou dizendo porque está aqui. E não é um informante militante. É informação científica, é dado histórico, está aqui, está registrado. Fulano de tal não era militante, fulano de tal não era de direita nem de esquerda, está aqui, é fato. Isso te dá estrutura para você comprovar o óbvio. Comprovar, né? A defesa da fé. Apologética. Apologética. É a defesa da fé. E há um grande buraco, né, que precisa ser preenchido. Então, é o que nós precisamos. Então, o pessoal que está vendo e faça a pergunta, tá, mas como é que eu vou chegar lá? Que preparo que eu preciso? Né? Então, tem boas referências. Eu não sei que referência tu teve, se quiser... Eu tenho uma boa referência. Pode falar. Claro. Pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia.
Boa. Silas Silas Malafaia. Malafaia quebrou muitos paradigmas, né? Muitos. Década de 80, a televisão é o caixão do diabo. Com certeza. E quem é que tava lá? E ele entrou. Silas Malafaia. E ele entrou. E eu digo mais, ele é um homem de posicionamento e informação. Uma boa referência. Uma boa referência. Eu tenho meus preconceitos com o pastor. Então vamos lá. Vai lá e pega um jovem que está em destaque aí, o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, Minas Gerais. Claro, de Minas, vereador, o cara. E detalhe, inclusive recomendo os cursos dele, que eu faço. Comprei essa semana. É mesmo? Sim, inclusive recomendo. Preço super acessível, não é propaganda, mas é que é bom. Eu também acompanho, é uma boa referência. Em Santa Catarina tem aquela moça lá, que trabalha bastante questão do feminismo, a Carolina Campagnolo. Uhum. Ela também academicamente é preparada. Exatamente. Ela teve seus embates, né? Exatamente. Teve experiências relacionadas a isso. Hoje, se fosse uma oportunidade de você colocado dentro de um perfil como esse, para representar o povo, você analisaria o cenário político? Rapaz, eu no momento eu me sinto despreparado. Sim. Isso Mas aí. não é uma coisa que você... É descartável? Não. Porque há algum tempo atrás falavam que religião e política não se misturavam. Nós somos doutrinados assim há muito tempo. A política e a religião não se misturam. Consequência a gente vive hoje. Exato. A ausência de representantes e de homens tementes a Deus lá. Mas a política corrompe. A política corrompe para quem já é corrompido. A política corrompe quem já é corrompido. Simples. É só a porta de acesso. Mas agora vamos trazer isso para uma informação bem básica. Se nós nos ausentarmos das nossas cadeiras de representante, o bandista não vai se ausentar. O espírita não vai se ausentar. O ateu não vai se ausentar. E é eles que vão determinar as leis para nós. Com certeza. Então hoje a importância de nós termos homens e mulheres preparados lá, que têm temor a Deus, é de uma relevância enorme. Então eu não desprezo para daqui um tempo que eu... Então, aí ó. Boa. A gente está partindo para o final, assim, conversa muito boa, né, já. Exatamente. Cara, a gente vai conversando aqui, é profundo, né? É profundo, flui. Na pandemia, o que aconteceu com os pregadores? Houve Tem um agenda. filtro. O que aconteceu? Houve um filtro. É uma pergunta que eu quero fazer para você, né? O que aconteceu? Houve um filtro. Bem prático. Eu posso ler um arquivo que eu tenho aqui? Pode ler. É coisa rápida, tá? Isso aqui eu tenho há muito tempo. Na verdade, Ele desapareceu, né? Foi na época da pandemia que eu anotei isso aqui. Os pregadores e a pandemia. Certo. Tá? Os pregadores e a pandemia. Deixa eu só deixar aqui rapidinho. Então, para você que está nos vendo aí, curta o nosso canal, ative lá o sininho, você vai acompanhar todos os podcasts que vai sair aqui semanalmente, uma vez por semana, tá? Hoje nosso convidado especial é o Jefferson Ribeiro, lá de Sapiranga. Ei, terra boa, né? Sapiranga, próximo ali de Taquara, né? Parobé. É uma terra muito... É a área calçadista ali, né? Área calçadista. É. Isso. Dá muito emprego, uma cidade próspera, né? Muito. E metalúrgica. Sapiranga é cidade boa. Eu achei o texto aqui. Posso? Vai lá. O texto diz o seguinte: o coronavírus e a itinerância. Eita. Em tempos de coronavírus, vira e mexe tem alguém querendo lacrar. Para cima dos itinerantes, especificamente. E daí diz assim, frases como: bora entregar um currículo? Ou então, e agora, o que será deles? Vai passar fome? Serão despejados? Tem sido comum por parte de ignorantes, ciumentos e até mesmo de pregadores que se iludiram e hoje estão frustrados no ministério por acharem que seria rápida a sua projeção. Em primeiro lugar, esta é uma crise. Esta é uma crise geral e não dos itinerantes. Em segundo lugar, estes não estão preocupados. Quem se preocupa, liga. Manda mensagem, pergunta se está tudo bem. Estes só estão preocupados em ganhar curtidas em uma postagem lacradora. E daí eu segui dizendo, em terceiro lugar, você já ouviu falar em poupança? É uma conta no banco que algumas pessoas guardam um dinheirinho de reserva para momentos como esse. Embora esse não seja o caso da grande maioria dos brasileiros. Em quarto lugar, quem sustenta itinerante que de fato, aí eu dou ênfase, foi chamado para o Ministério Integral, não é as igrejas, as agendas, e sim o Deus da igreja que chamou.
Neste tempo estamos vivendo um tempo de filtros, onde Deus está filtrando chamados e aqueles que se auto-chamaram. Em tempos de crise, enquanto houver corvo, viúvo e anjo, profeta de Deus não passa fome. E se passar, por permissão de Deus, é para acréscimo e testemunho. Se o governo da terra tomou inúmeras medidas para ajudar os cidadãos que ficaram sem renda, imagine o que o governo do céu pode fazer pelos cidadãos dos céus aqui na terra. Em quinto lugar, o vírus vai passar, a quarentena vai terminar, as igrejas vão reabrir e a itinerância vai continuar. Contas atrasadas serão colocadas em dia, o mesmo Deus que chamou e sustentou durante anos e até décadas atrás continuará com as suas mãos entendidas sobre aqueles que não tiveram escolha, pois foram escolhidos. Fica na paz. Isso eu escrevi em março de 2021. Um bom resumo. Um bom resumo. Um bom resumo que já explica muita coisa. Exatamente. Já explica muita coisa. Eu vejo Deus nesse período aí fazendo filtro e cuidando e manifestando a verdadeira chamada de muitos jovens, muitos pregadores, muitos homens de Deus. Que quem sobreviveu à pandemia, olha, Isso é forte. é um chamado divino. É chamado. E quem não tinha garantia, quem não tinha a sua certeza, esse recuou, com certeza. Alguns por medo, e eu não julgo, alguns por medo, outros por temor, enfim. Mas eles recuaram. E Deus garantiu aqueles que permaneceram. E eu sou um deles. E hoje surgiu também alguns que surgiram. Sim. Deus levantou. Na ausência daqueles oferecidos, apareceram alguns que Deus destaca. Deus se percebeu, eu até escrevi algo relacionado a isso, que Deus oportunizou algumas coisas, né? Exatamente nesse ponto. E Ele ativou algumas coisas que pessoas, por exemplo, não eram preparadas em algumas áreas. Por exemplo, nós estamos aqui num podcast, mas as pessoas estavam despreparadas com relação a isso. Elas, por exemplo, elas não estavam qualificadas dentro da mídia, por exemplo. Deus deu uma oportunidade. Jesus estaria hoje nas redes sociais? Claro, com certeza. Jesus teria um canal no YouTube? Bem provável. Jesus estaria com uma equipe, né? Se Jesus chamou discípulos, Assim cada como um ele teve. tinha uma. Então, Deus preparou esse momento para as pessoas procurarem exatamente se qualificarem. A gente estava falando aqui sobre pessoas que estão lá na área acadêmica. Foi-se necessário, pessoas voltaram, outras começaram a estudar. Então, tem coisas que acontecem que eu digo assim, Jesuscidência. Não é coincidência, é Jesuscidência. Então, cara, a gente ficaria aqui muito tempo conversando. Quero agradecer. Prazer, meu amigo. Tá, Jefferson? Prazer. Tu é uma referência. É um prazer. Tu é uma referência Glória a Deus por isso. para muitos jovens. Glória a Deus Eu por vi isso. Eu vi jovens falando a respeito da tua vida. feliz. Que Deus continue te usando. Obrigado. E continue essa sensibilidade, né, com o Espírito Santo. E essa mensagem cristocêntrica, que era uma coisa que o pastor Luiz Antônio muito falava. Você pode começar com outros, mas termine com Jesus, né? E termine, se tem alguém para aceitar Jesus, com apelo. Não perca a Se não oportunidade. tiver apelo, a mensagem O pregador não cumpriu sua função. não cumpriu sua função, né? Você pode ir lá nos Estados Unidos, se não fizer apelo, tem que fazer apelo. Exatamente. Obrigado, que Deus te abençoe. Prazer, meu amigo. Que te use, Satisfação, viu? tá? Uma honra. E em uma próxima oportunidade aí, né? Breve, que quem Deus sabe? possa, em breve, Deus possa nos oportunizar para a gente estar junto de novo. Obrigado, que Deus abençoe. Forte abraço.